Oi gente, bem-vindos a mais esse story vlog de inglês e de francês, e hoje o dia é de treinar writing, que seria a escrita dos dois idiomas. Eu tirei esse dia especificamente só para treinar essa habilidade, porque a gente tem que treinar o writing, a gente acaba se esquecendo de treinar o writing porque a gente fica focando muito só em leitura ou então no listening, e a gente acaba não treinando o speaking e o writing, porque são as habilidades que a gente tem que ser ativo, a gente não pode ficar simplesmente escutando ou lendo, a gente tem que fazer as coisas, a gente que tem que escrever, a gente que tem que falar. Então, essas duas habilidades são as mais desafiadoras, né? O writing e o speaking. Então, esse dia foi do writing. E aí eu decidi já praticar o writing, tanto do inglês como do francês. E eu comecei pelo inglês e eu dividi em 3 tarefas, basicamente, para os dois idiomas. Cada idioma 3 tarefas. Primeiro, em inglês, eu fui treinar um pouquinho de gramática. Porque não adianta, a gente precisa estudar gramática para melhorar o writing. Porque o writing é basicamente você, escrevendo, formando frases. E para ficar uma frase correta, para você fazer um writing melhor, você precisa estudar gramática. É a gramática que vai te ajudar, por mais que a gramática ela não seja a mais importante na hora de você praticar o writing, ela é também ali uma coisa que faz parte, você precisa estudar. Então, a primeira parte da minha tarefa foi estudar gramática no site British Council. Ele é muito bom, então fiz algumas atividades, li uns textos ali sobre algumas regras gramaticais. E eu sei que regra gramatical é uma coisinha meio chata, mas assim, eu não fico muito cismada em gravar regra gramatical. Eu leio ali a regra para saber que ela existe, eu pratico, mas eu não fico muito fissurada em memorizar ela. Porque assim, se tu pratica muito, uma hora aquilo ali vai vir naturalmente. Tu vai saber como que forma a frase sem precisar lembrar de regra, porque tu aprendeu o idioma, então tu vai saber como que faz, mas não precisa especificamente se lembrar da regra, o nome da regra, como é que faz. Então eu simplesmente estudo, mas eu não fico muito fissurada em decorar a regra gramatical, não. E aí depois eu fui ver um vídeo no YouTube também de gramática sobre tempo verbal, os conditionals. E eu gosto muito desse canal English with Lucy, ela é uma britânica e eu gosto bastante de assistir os vídeos dela, eu aprendo bastante coisa. Uma coisa muito importante assim, quando você tá aprendendo o writing, quando você tá praticando o writing, coisas muito importantes é o quê? É você aumentar o vocabulário para a sua escrita ficar melhor, aumenta o vocabulário, então foca bastante em vocabulário, em gramática e leia muito. Essas são as 3 coisas assim essenciais para você aprimorar o seu writing. Se você estuda gramática, se você lê bastante, se você estuda vocabulário, você vai ter um writing melhor, porque você vai ter o que escrever, você vai usar palavras diferentes. Porque se você não tem um vocabulário muito amplo, quando você está escrevendo, você acaba escrevendo sempre as mesmas palavras. Fica uma coisa muito igual. Então, para dar uma diversificada, se você tem um vocabulário mais amplo, fica melhor. E também, se você lê bastante, você já tem mais ideias, você já tem, uma noção de como que escreve, você já sabe como é que faz, você já vai ter aquilo lá gravado, porque você já vai ter lido muito no idioma. Então, eu leio bastante, notícias, livros, textos, blogs, essas coisas no geral mesmo, né, gente? Depois de assistir a videoaula, eu fui eu mesma escrever. Essa é a parte essencial do estudo do writing, é você escrever. Então eu comecei a escrever ali uma história aleatória, escrevendo um texto normal em inglês para praticar.
E aí uma ideia pra vocês, se vocês não sabem o que vocês podem escrever, é que vocês copiem um texto da internet, um jornal, sabe, uma notícia, copia uma notícia qualquer, ou então lê uma notícia e escreve sobre a notícia. Ou então você pode fazer tipo um texto sobre uma crítica a um filme ou uma série, ou então você pode escrever a letra de uma música, ou então escrever sobre o seu dia, uma história, escreve uma ficção, qualquer coisa. Ou então você pode fazer um resumo de um livro que você leu no idioma. Eu gosto de escrever histórias. Quando eu tô praticando meu writing, eu simplesmente escrevo alguma coisa ali, invento uma história. E aí depois eu fui estudar francês. E o francês, como também era writing, eu comecei com gramática. E como eu tenho um livro de gramática para praticar a gramática francesa, eu comecei usando esse livro, fazendo algumas atividades, porque ele faz a gente escrever bastante. Ele faz a gente quebrar um pouquinho a cabeça ali pensando em como formar frases em francês. E aí, como eu já estava estudando também os tempos verbais, rendeu bastante, me desafiou. E nossa, é ali que eu vejo se eu tô indo bem ou se eu não tô indo, se eu tô aprendendo ou se eu não tô aprendendo. Então eu fiz bastante atividade ali. Eu não tenho um livro de gramática do inglês, mas eu tenho do francês só. E o de francês eu super recomendo, porque ele é muito bom, me ajuda bastante. Como eu disse pra vocês, não fico muito fissurada em decorar as regras gramaticais, mas eu ler elas, saber que elas existem e praticar. A prática é a parte mais importante, porque as atividades é ali que eu vejo se eu sei ou não. E se vocês conhecem algum livro de gramática inglesa que vocês têm, que vocês já ouviram falar, que vocês gostam, deixem aqui nos comentários, porque às vezes tem gente que me pergunta se eu tenho algum livro de gramática de inglês pra recomendar, ou eu mesmo às vezes também tô querendo saber de algum pra comprar. E também depois, uma coisa muito legal que eu fui fazer é no site TV 5 Monde. Eu tô sempre falando desse site de francês porque eu uso ele muito, é o meu favorito. E nele tem uma parte que a gente pode treinar ditado. Então a gente escuta um áudio e a gente tem que escrever o que a gente tá escutando. Nossa, é muito bom pra praticar o writing e também o listening, né? Eu tô falando aqui writing e listening pro francês, mas é porque eu já adotei esses termos do inglês pra qualquer idioma. Eu uso pro francês, pro espanhol. Então assim, ó, é muito bom esse do ditado lá do TV 5 Monde, porque ali você tem que prestar atenção no que a pessoa tá falando e você tem que escrever. É ali que você vê, onde é que é o acento, onde é que coloca um S, um E, porque o francês é complicado. Todo mundo que estuda o francês sabe que a gente fala uma coisa e escreve outra totalmente diferente. Então é muito bom praticar com ditado. Eu super achei útil. Quando eu descobri que tinha esse negócio de ditado, nossa, eu comecei a usar sempre que eu queria praticar o meu writing. E depois, claro, eu fui praticar o meu writing escrevendo em francês, porque é a mesma coisa do inglês. Eu também escrevi uma história, inventei ali uma história qualquer e foi muito bom mesmo, porque é ali que eu vejo, tipo, qual outra palavra que eu posso usar como sinônimo pra essa? Porque se tu ainda não tem vocabulário, tu pode simplesmente pegar a palavra que tu conhece já e
colocar no Google sinônimos e ali você vai aprendendo outras palavras e coloca no seu texto. E se você já estudou gramática, viu videoaula, nossa, vai melhorando bastante. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, me segue lá no Instagram também e até a próxima!